Bem-vindo a esta história de dormir inspirada no tempo com a Bíblia. Hoje, exploraremos a poderosa oração de Jesus em João 17 e a lição de serviço em João 13, onde ele lava os pés dos discípulos. As palavras de Jesus, conforme traduzidas na nova tradução na linguagem de hoje, trarão calma e conforto enquanto você descansa. Permita que elas o envolvam como um abraço suave, guiando-o para um sono tranquilo. Acomode-se em sua cama, feche os olhos e comece a relaxar. Deixe os sons habituais de sua casa ficarem em segundo plano. Respire profunda e lentamente, acalmando sua mente e reduzindo os batimentos cardíacos. As tarefas do dia estão concluídas. É hora de deixá-las de lado e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração por meio das Escrituras e da oração. Sinta seus músculos relaxarem, dos pés aos ombros. Deixe o calor e o conforto do seu cobertor envolvê-lo, sua cabeça repousando no travesseiro. Ignore qualquer distração e ouça apenas a voz que o guia. Oremos juntos. Pai Celestial, agradeço pelo dia que me deste. Alguns dias parecem insuficientes, outros me surpreendem com o que realizei. Agradeço por cada batida do meu coração e pelo ar em meus pulmões que me sustentam. Sei que és tu quem me sustenta. Sem teu olhar, eu desmoronaria. Agradeço pelas palavras preciosas de Jesus, que orou por seus seguidores, trazendo-me paz ao saber que meu Salvador orou por mim, não apenas por seus discípulos de outrora. Entrego meu sono a ti esta noite, sabendo que cuidas de mim e me dás descanso. Guia meus sonhos, eu oro. Amém. A oração de Jesus, João 17. Imagine estar com os discípulos na última noite de Jesus na terra, após a ceia de Páscoa. Ele lavou os pés deles em um ato humilde de serviço e liberou Judas para seu ato de traição. Agora, na fresca noite que se reúne, Jesus ora por seu povo. Você está entre eles, caminhando ao lado de Jesus, sentindo o conforto de sua voz forte, porém gentil. Você olha para seu rosto amado. Nunca houve alguém que o amasse como Jesus. Envolto em seu manto, você ouve suas palavras enquanto ele se volta para orar ao Pai, a quem chama de Abba, Pai. Ele diz: chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todos os povos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe entregaste. E a vida eterna é esta: que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olhe para o céu. A lua começa a surgir por trás de nuvens finas, e as estrelas aparecem, uma a uma. Feche os olhos. Seus sentidos se aguçam. O aroma de cordeiro assado da Páscoa ainda paira no ar, misturado com o perfume das flores que se fecham para a noite. Respire profundamente. Visualize Jesus em sua glória, sentado à direita do Pai, com querubins e serafins se curvando diante dele, cantando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Louve-o por sua soberania e beleza. Descanse nessa visão gloriosa. Jesus continua: eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a mensagem que me deste, e eles a aceitaram, sabendo que vim de ti e crendo que tu me enviaste. Jesus sabe quem você é. Ele falou de você ao Pai, dizendo que ele e o Pai são um, e que ao ver Jesus, você vê o Pai. Ele o considera um presente do Pai, e como ele o ama. Você tem as promessas da Bíblia. Ele é seu abrigo, seu sustentador, seu curador, o Deus que vê, que provê e que lhe dá vitória sobre os inimigos. Veja-se nos braços de Jesus, seu presente amado. Descanse nesse amor, no lugar especial que você ocupa em seu coração. Ele prossegue: não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todos os que são meus pertencem a ti, e tu os deste a mim, para que me deem glória.
Agora estou deixando o mundo, mas eles permanecem aqui. Pai Santo, protege-os pelo poder do teu nome, para que sejam um, assim como nós somos um. Você é protegido pelo poder do nome de Deus. Respire lenta e profundamente, descansando nessa verdade. Ele não é um abrigo frágil, mas uma fortaleza inexpugnável, mais forte que 1000 exércitos. Você pertence a Deus, nada pode arrancá-lo de suas mãos. Descanse, querido, nessa verdade. Ele nunca o abandona. Jesus continua orando por você. Enquanto estive com eles, eu os protegi pelo poder do teu nome. Guardei-os, e nenhum se perdeu, exceto aquele destinado à destruição, como diziam as Escrituras. Agora vou para ti. Falei-lhes muitas coisas no mundo para que ficassem cheios da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não pertencem ao mundo, como eu não pertenço. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Você tem a certeza de ser protegido pelo Deus do universo, que criou todas as coisas. Ele vê a cabra dando à luz nas fendas das rochas, ouve o chamado da águia e o som da baleia nas profundezas do mar. Nada escapa ao seu olhar. Nada está além do seu alcance. Que as palavras de Jesus tragam alegria, lembrando-o de que ele o esconde sob suas asas e prepara um lugar para você. Ele prossegue. Eles não pertencem a este mundo, como eu não pertenço. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio, e por eles me consagro, para que sejam santificados na verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Suas palavras são verdade. Deixe-as permear em seus sonhos esta noite. Ele deu sua vida para reconciliá-lo com Deus. Todas as palavras inspiradas pelo Espírito nas Escrituras são verdade. Mergulhe nelas, para que sejam santificadas em seu coração. Jesus continua: Não oro apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim por meio de sua mensagem, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou por você, com você em mente. Ele deseja que você esteja unido a Ele e a seus irmãos na fé. Que alegria, que milagre ser um com Jesus. Ele lhe deu a tarefa de ajudar outros a conhecerem a verdade. Descanse nessa verdade agora. E ele continua: Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo saiba que me enviaste e que os amas como me amas. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para que vejam a glória que me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Que oração incrível! Jesus deseja que você esteja com Ele na glória, que sua glória esteja em você. O Pai o ama tanto quanto ama seu Filho. Você é filho adotado de Deus, escolhido antes da criação. Imagine ver Jesus em toda a sua glória. Que beleza, que majestade! E você compartilhará dessa glória. Por fim, Jesus conclui: Ó Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. O amor do Pai por Jesus está em você. Jesus está em você. Oremos. Jesus, tua oração por nós na terra é uma das coisas mais incríveis que já ouvimos. Obrigado por nos amares. Oro por teu Filho amado esta noite. Que tuas palavras ressoem e o confortem profundamente enquanto dorme. Saber que nos amas desde a fundação do mundo é algo que nossa mente não compreende, mas nosso coração se une ao teu. Agradeço por tua graça, pela salvação, por este Filho precioso que dorme em tua paz. Amamos-te e louvamos-te em teu nome glorioso. Amém. Jesus lava os pés dos discípulos. João 13. Agora mergulhe em uma narrativa ficcionalizada do lava-pés, vista pelos olhos de Natanael, um dos primeiros discípulos a reconhecer Jesus como Deus. Acomode-se, deixe sua cabeça repousar no travesseiro, relaxe todos os músculos. Respire profunda e lentamente,
deixando as preocupações do dia se dissiparem. Ouça minha voz, que o acalma para um sono tranquilo. Ignore ruídos que possam distraí-lo e mantenha a respiração calma. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por teu amor e pelas palavras que disseste aos discípulos na noite antes da Páscoa. Foste tão incompreendido na terra. Ajuda-nos a entender quem és em nossas vidas agora. Oro por teu filho que ouve esta história. Guia-o a um sono reparador, carregando seus fardos em teus ombros fortes, para que encontre paz. Amém. A história de Natanael. Natanael olhava para seus amigos, com quem caminhara por 3 anos, aprendendo com Jesus. Aquela semana fora longa, estranha, mas empolgante. As multidões gritando louvores enquanto Jesus entrava em Jerusalém montado em um jumento, finalmente reconheciam quem ele era. Mas havia um plano estranho dos principais sacerdotes para matar Lázaro. Por que não se alegravam com sua ressurreição? A ceia terminara e todos estavam relaxados, reclinados à mesa, conversando suavemente, com risos ocasionais. Natanael sentia gratidão por cada companheiro. Então, notou Jesus olhando para eles com grande amor, mas também com tristeza. Jesus se levantou, tirou o manto externo e pegou uma jarra de água, uma bacia de pedra e uma toalha de um armário próximo. Enrolando a toalha na cintura, voltou à mesa e ajoelhou-se ao lado de André, que parecia tão surpreso quanto os outros. Jesus tirou as sandálias de André, que estavam sujas após um dia de caminhada, e começou a lavá-las. Um suspiro coletivo ecoou na sala. Todos haviam lavado as mãos antes da ceia, como exigido, mas os pés estavam imundos. André tentou recuar, mas Jesus, gentilmente, puxou seus pés para a bacia e os lavou. Lágrimas encheram os olhos de Natanael. Ele queria protestar, mas sabia que Jesus nunca agia sem propósito. Ainda assim, parecia errado. Jesus continuou, lavando os pés de Tiago, João, Mateus, secando-os com a toalha. Mais de um homem estava em lágrimas. Quando chegou a Pedro, o impulsivo exclamou: Senhor, tu lavas meus pés? Jesus, com compaixão, respondeu: O que faço agora não compreendes, mas depois entenderás. Pedro protestou: Nunca lavarás meus pés. Natanael prendeu a respiração, lembrando outras vezes em que Pedro fora repreendido. Mas Jesus gentilmente disse: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro, sendo Pedro, respondeu: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus sorriu, conhecendo Pedro tão bem, e disse: Quem já se banhou só precisa lavar os pés, pois está limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Seus olhos ficaram tristes ao dizer: Nem todos vós. Natanael olhou ao redor, confuso. Todos haviam se lavado, não? Jesus continuou até chegar a Natanael, cujo coração parecia explodir. Não queria que Jesus se humilhasse assim, mas permitiu, com lágrimas rolando. Jesus o olhou com tanta compaixão. Ao terminar, ele devolveu a bacia e a jarra, tirou a toalha e vestiu o manto, sentando-se novamente à mesa. Olhando cada um nos olhos com amor, disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se eu, vosso Senhor e Mestre, lavei vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais como eu fiz. Natanael queria entender. Sabia que as palavras de Jesus iam além do ato literal. Ele continuou: em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro maior que quem o enviou. Se sabeis disso, felizes sois se o praticardes. Naquela noite, muitas coisas foram ditas. A traição de alguém do grupo, o mandato de amarem uns aos outros como Jesus os amou, a advertência a Pedro de que negaria Jesus 3 vezes. Era muito para suportar, difícil de entender, assustador. Ainda assim, estar com Jesus era o melhor que já acontecera a Natanael. Refletindo sobre o lava-pés, Natanael pensou que, se Jesus, o Messias, pôde se humilhar tanto, nada era indigno para eles. Deveriam servir uns aos outros de qualquer forma, e talvez Jesus não se referisse apenas aos 12 ali presentes,
Ele não dissera antes que, para serem grandes no reino de Deus, deveriam ser os menores, servos de todos? Deitado em seu colchonete, olhando as estrelas, Natanael se perguntava o que isso significaria para ele. Era esmagador, mas ele lembrou de outra conversa, quando muitos abandonaram Jesus por suas palavras difíceis. Jesus perguntou aos discípulos: "Quereis vós também vos retirar?" Pedro, que nem sempre dizia o correto, respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus." Sim, pensou Natanael, por mais difícil que parecesse, Jesus tinha as palavras da vida eterna, e ele faria o que lhe fosse pedido. Oremos. Senhor, estamos maravilhados com teu amor e bondade. Obrigado por nos mostrar o que significa ser servo. Deixaste teu trono celestial, renunciaste à tua glória para nos salvar, porque nos amas tanto. Que teu Filho amado, ao dormir esta noite, encontre paz, sabendo que estás sempre ao seu lado, com as palavras da vida eterna. Obrigado por quereres que compartilhemos essa vida contigo. Amamos-te. Amém. Jesus acima de tudo. Salmo 73, 25, 26. Agora meditamos em Salmo 73, 25, 26, explorando o que significa colocar Jesus acima de tudo. Nosso maior desejo, o primeiro a quem recorremos na dor ou na alegria, não nosso último recurso. As Escrituras guiarão esta noite. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não desejo nada além de ti. Meu corpo e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. E fomos criados à imagem de Deus para comunhão com Ele, para caminhar com Ele no jardim. Ele nos fez com necessidades válidas, mas Ele está acima de tudo. Que Ele toque nossos corações e revele sua verdade, para que dependamos dele acima de tudo. Aconchegue-se sob as cobertas. Deixe sua cabeça e pescoço pesarem no travesseiro macio. Libere as tensões do dia. Relaxe o rosto e o maxilar. Respire suavemente, deixando a paz de Deus envolvê-lo. Inspire. Segure. Expire. Solte. Continue assim, entregando suas preocupações a Ele, que cuida profundamente de você. Tudo o que importa para você, importa para seu Pai Celestial. Aquiete sua mente, focando na respiração, como as ondas suaves do mar. Sinta seu ventre subir e descer, sua mente se acalmando, seu corpo entrando em repouso profundo. Convide o Espírito Santo a guiá-lo. Ele deu o fôlego em seus pulmões e sustenta seu ser com seu poder e graça. O oxigênio nutre seu corpo porque ele o permite. Expire sua gratidão por tanto amor e misericórdia. Ele não o deixa respirar sozinho. Está investido em cada detalhe de sua vida. Que Criador maravilhoso! Oremos. Pai Celestial, não há ninguém como Tu, nenhum nos céus ou na terra, mais glorioso, gentil, carinhoso ou poderoso. Que o coração deste ouvinte se volte para Ti esta noite. Afasta seu foco dos problemas que parecem intransponíveis e guia-o a Ti, Senhor e Salvador suficiente. Espírito Santo, revela Jesus como tudo o que ele precisa. Sim, ele tem outras necessidades criadas por Ti, mas mostra-lhe que Tu és o verdadeiro conforto e força. Tu és nossa fonte de estabilidade, com respostas que o mundo não oferece. Em nome de Jesus, amém. Ouça novamente Salmos 73, 25, 26. Quem tenho eu no céu senão a Ti? E na terra não desejo nada além de Ti. Meu corpo e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Deus quer ser seu primeiro e último desejo, sua força quando tudo falha. Nossa força, saúde, bens, amigos e cônjuge podem nos falhar, mas isso não precisa nos perturbar, pois temos Jesus, que nunca falha. Fomos criados para a relação com Ele acima de tudo. Salmos 84, 2 diz: Minha alma anseia, desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne cantam de alegria ao Deus vivo. O poeta John Keats, em sua Ode a um Rouxinol, reflete sobre a fragilidade da vida. Desvanece, dissolve-te e esquece o que nunca conheceste entre as folhas. O cansaço, a febre e a inquietação, onde os homens gemem, onde a paralisia sacode os últimos cabelos grisalhos,
onde a juventude empalidece e morre, onde pensar é estar cheio de tristeza e desespero. Como Salomão, sabemos que beleza, energia e juventude desvanecem, mas o Senhor permanece para sempre, nossa força e herança eterna. Salmos 28:7 diz: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confia o meu coração e sou socorrido. Por isso, meu coração exulta, e com meu cântico o louvo. Na tradução The Voice, o Eterno é a fonte da minha força e o escudo que me guarda. Quando descanso e confio nele, ele envia ajuda. Por isso meu coração canta e louvo-o com canções. Deus nunca falha. Ouça novamente Salmos 73, 25, 26, na tradução fácil de ler. No céu, Deus, só tenho a ti, e contigo, o que poderia querer na terra? Minha mente e corpo podem enfraquecer, mas Deus é minha força, minha porção para sempre. Jesus é tudo o que seu coração precisa. Você foi criado para a comunhão eterna com Ele. Embora tenhamos necessidades físicas, relacionais e práticas, Ele deve estar acima de tudo. Oro para que Ele seja o mais precioso, acima de outras necessidades válidas. Ele quer suprir suas necessidades de alimento, abrigo e alegria, mas deseja guiar essa jornada, não que elevemos as necessidades acima dele. Oremos. Senhor Jesus, que sejas sempre o primeiro em nossos corações. És maravilhoso, digno de nosso primeiro amor, o Criador do céu e da terra, o pão da vida, a água viva, nosso amigo mais chegado que um irmão, nosso esposo eterno. Criaste-nos com necessidades e não queres nos deixar vazios. Aponta-nos a ti como a resposta que nos satisfaz verdadeiramente. Em teu nome, amém. Se você já passou por um tempo de anseio ou desejos não realizados, que sinta a presença de Jesus mais intensamente. Ele se faz mais presente quando nossas necessidades são maiores, levando-nos a clamar por Ele. Salmos 27:8 diz: Disseste, buscai o meu rosto. Meu coração responde, teu rosto, Senhor, buscarei. Busquemos seu rosto todos os dias. Neste mundo, onde muitos buscam satisfação em coisas passageiras, esquecemos que precisamos dele acima de tudo. Somos espíritos eternos em corpos mortais, e Jesus é nossa maior necessidade, embora ele ame nos dar bênçãos. Como diz Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Respire profundamente, absorva esse amor. Veja o Pai sorrindo sobre você, seus olhos cheios de bondade, sem vergonha ou julgamento, apenas amor puro. Hebreus 10:22 diz: Cheguemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Jesus espera que você corra para seus braços. Ele sabe do que você precisa melhor que você mesmo. Ouça Salmo 73:7-10 na tradução The Voice. Quando os exércitos do inimigo me cercam, não terei medo. Quando a morte me chamar na guerra, minha alma está confiante. Peço ao Eterno uma coisa, o desejo da minha alma: viver com Ele todos os dias, na sombra de seu templo, contemplando sua beleza e meditando em seus caminhos. Sua casa é meu abrigo e retiro secreto. Ali encontro paz no meio da tormenta. Ele me coloca sobre uma rocha, acima do conflito. Contemple sua beleza em seu coração. Quando sentimos inquietação, buscando satisfação em outros lugares, Jesus nos convida a torná-lo o rei de nosso coração. Santo Agostinho escreveu sobre o vazio que só Deus preenche. Ele nos ajuda a colocá-lo em primeiro lugar, sem condenação. Oremos. Rei Jesus, obrigado por te revelares gentilmente. É libertador saber que estás acima de tudo. Amas suprir nossas necessidades e ser o cumprimento de nossos desejos mais profundos. Que te queiramos acima de tudo, nosso pão da vida, nossa água viva. Criaste-nos para a tua glória e para te desfrutarmos eternamente. Sabes de todas as nossas necessidades e alimentas até os pardais. Quanto mais a nós, teus filhos amados. Em teu nome, amém. Ouça novamente Salmos 73, 25, 26. Quem tenho eu no céu senão a ti?
e na terra não desejo nada além de ti. Meu corpo e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Quando alguém ou algo nos decepciona, Deus está lá para nos segurar. Ele nunca falha ou nos abandona, mesmo em nossos momentos de fraqueza. Ele prova sua fidelidade. Ouça as palavras de Jesus em Mateus 6, 26, 34. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais valiosos que elas? Quem, preocupando-se, pode acrescentar uma hora à sua vida? E por que vos preocupais com roupas? Observai os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus veste tão bem a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus conhece todas as nossas necessidades e nos deu Jesus, o maior presente. Aquiete sua mente, foque em Jesus. O Espírito Santo torna sua presença real. Talvez você sinta um sussurro suave, um brilho quente ou uma paz profunda. Deixe-o se revelar como quiser, suprindo suas necessidades, até as que você desconhece. Em Filipenses 3, 8, 9, Paulo diz: tudo considero perda diante do valor supremo de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele, tudo perdi, considerando-o como refúgio, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, com a justiça que vem pela fé em Cristo. Oremos. Pai Celestial, obrigado por seres nosso sustento, força, refúgio e descanso. Ajuda-nos a te experimentar como nosso Senhor suficiente. Sabes do que precisamos antes que peçamos. Abençoa o sono deste filho, que ele sonhe doces sonhos em tua presença e acorde renovado. Em nome de Jesus, amém. Que as verdades desta história penetrem seu coração. Ele suprirá todas as suas necessidades, segundo suas riquezas em glória. Descanse em sua paz inestimável. Boa noite.